Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui debaixo das infinitas misericórdias do Senhor. Hoje chegamos no verso 6 do capítulo 6. Um dos versos que usa uma palavra também de maneira errada. Caíram ou recaíram. Esta palavra não significa pecado. E está sendo usado como pecado, aí é meio complicado. Por isso que usaram uma doutrina diferente com esses versos. Vamos ler? Hebreus capítulo 6, verso de número 6, diz assim: E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Temos insistido e mostrando que todos os verbos do verso 4 até o final do verso 6 está na terceira pessoa do plural. Estava falando de alguém, de um grupo de perdidos, dos crentes de nome que não eram salvos. Ele menciona aqui eles, até usa o pronome direto aqui, eles. E aqui ele usa, vou ler o verso 4, né? Porque é impossível. Então ele diz que é impossível, aí faz uma sequência. É impossível que já uma vez foram iluminados, é impossível aqueles que provaram o dom celestial, é impossível aqueles que tornaram participantes do Espírito Santo, é impossível aqueles que provaram a boa palavra de Deus, é impossível aqueles que provaram as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Esta palavra aqui não significa cair outra vez ou cair de novo. Esta palavra significa sair para um lado, sair de banda. Este é o significado original desta palavra. Aqui não se trata de um pecado, aqui se trata de uma rejeição a tudo aquilo que foi ensinado. Aqui se trata de um grupo de crentes de nome que disseram não à verdade de Deus. Era uma advertência muito séria que o autor estava fazendo. Há um grupo de crentes que estava ali somente por provar do Espírito Santo, por se tornar participante do Espírito Santo, da boa palavra, eles estavam sendo iluminados, mas não era um grupo de regenerados, era um grupo de perdidos, judeus, crentes perdidos, que não eram salvos. Aquelas pessoas que tanto ouviram, abandonaram o cristianismo e voltaram ao judaísmo, voltaram às práticas do judaísmo caduco, que ele trata no capítulo 7, 8, 9, e aí vai ter a conclusão de tudo isso aqui no capítulo 10. Então aquele judaísmo caduco, que ainda estava em evidência, eles resolveram voltar, eles apostataram, que é a raiz dessa palavra que vou mostrar já já em 2 slides que separei nesse estudo, nesta mensagem. É um ato específico e determinado da vontade de alguns dizerem não à perfeita e poderosa palavra de Deus. Dizerem não ao convencimento do Espírito Santo. Não resta mais nada a fazer por essas pessoas. É impossível, o autor diz. Esses que estão apostatando, então tome muito cuidado. Pegue o texto original grego, você vai ver que essa palavra aqui não significa pecado. E aqui muitos enganaram muitas pessoas usando como pecado. E se fosse um pecado, qual era o pecado? Porque se esta palavra recair ou cair significa pecado, todos nós vamos para o inferno. Porque nós já mostramos em João, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10, que todos nós pecamos todos os dias. Nós pecamos todos os dias. Tem pecadão e pecadinho? Não. Então, se essa palavra significa pecado, todos nós estamos condenados. Então, essa palavra não significa pecado. Deixa eu mostrar 2 slides para vocês, que eu explico esta palavra aqui no grego, o que está escrito aqui no texto original. Então, vou ler os 2 slides que eu preparei para vocês. O termo grego, parapessontas, esta é a palavra que está escrito lá no versículo 6:6 de Hebreus, parapessontas, empregado nesta passagem e que quer dizer cair para um lado, desviar-se do caminho ou de um caminho. Corresponde ao verbo apostenai. Tanto o grego quanto o hebraico, irmãos, as línguas que Deus escolheu para escrever a Bíblia, elas têm uma característica interessante, elas vêm de uma raiz. Então nós precisamos descobrir qual é a raiz da palavra. Esta palavra aqui, irmãos, parapessonta, ela vem da raiz apostenai, afastar-se. Donde a palavra apostasia, que consiste no abandona, na defecção da fé, tomada no sentido de doutrina do Evangelho.
Nas Escrituras, a palavra fé pode ser tomada em duplo significado: confiança e conjunto de doutrinas. A fé, confiança, o crente nunca perde. A fé, confiança, o crente nunca perde. Quem confiou em Cristo como seu único Salvador, jamais deixará de confiar nele. Agora, a apostasia ocorre quando alguém se afasta dos ensinos das Escrituras. O indivíduo que ouve o Evangelho e em defluência é iluminado, prova da graça, participa da atuação do Espírito Santo, que o convence do pecado e prova a virtude do mundo vindouro, como no caso do governador Félix, e antes de atingir a plenitude da conversão, que é o arrependimento e fé em Jesus Cristo como único suficiente Salvador, afasta-se de tudo, escapa da influência da verdade, do Evangelho, apostatou, retirando-se para a perdição. É impossível aqueles que saíram de lado, depois que foram iluminados, depois que provaram da boa palavra, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram das virtudes do século vindouro e disseram não, saíram de lado. O autor diz, é impossível. E eu pergunto, o que mais você ou eu pode fazer por uma pessoa como essa? Teve tudo nas mãos. Teve tudo, todos os passos caminhavam para a conversão, você mostrando, no final a pessoa disse não. Você não pode mudar o coração de ninguém. Nós não temos esse poder e Deus não obriga ninguém. Deus não quer pessoas que venham segui-lo por uma pressão. Deus não é um ditador. Ele quer que você o siga entendendo o que é a verdade, entendendo a única verdade, o único sacrifício que é Jesus Cristo. E aí você toma a sua decisão e segue Jesus. Então esse texto, ele não fala sobre pecado. Por isso aqui não fala de alguém que pecou, está falando de alguém que rejeitou a verdade. Então não está falando de tipo de pecado, um adultério, uma mentira, um roubo, um assassinato, não está falando sobre isso. Está falando de alguém que não quis a verdade, que rejeitou as promessas divinas, disse não depois de ter provado de tudo. O que pode se fazer por uma pessoa dessa? Mais nada. Continuar orando? Sim. Mas o que poderia ser feito como obra humana de pregar o Evangelho, foi feito. E a pessoa tem liberdade em dizer não àquela verdade. É um ato específico aqui, irmãos, daqueles que rejeitaram a verdade divina. É um ato isolado daqueles que dizem não depois de provarem de tudo. Por isso que ele estava falando com esse grupo e ele isolou os versos 4, 5 e 6. Ele estava falando com um grupo de perdidos. Eu espero que você não esteja nesse grupo. Eu espero que você esteja no grupo do versículo 11, 12, 13 e 14. 5, 6, 1, 2 e 3. E depois você esteja no grupo a partir do verso 7, a terra boa, e a partir do verso 9, mais de vós, a promessa até com o juramento da vida eterna. Eu espero que você esteja nesse grupo. Se você estiver nesse grupo, pelos méritos do Filho de Deus, Jesus Cristo, nós nos veremos no céu. Muitos de vocês estão assistindo, eu não conheço. Muitos de vocês de outros países que estão assistindo, eu não conheço. Mas se você é salvo em Jesus Cristo, se a sua alma foi regenerada, nós vamos nos encontrar no céu. E um dia nós nos veremos lá, pelos méritos de Jesus Cristo. Toma a sua decisão, se entrega a Cristo enquanto há esperança. O verso não fala sobre algum salvo perder a sua salvação. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais esse dia, mais esse momento. Obrigado pela oportunidade de falar do teu amor e do plano redentor do Senhor. Ajuda as almas que estão assistindo, ouvindo, ó Deus. Toca nos corações com o teu Espírito Santo, ó Deus, e ajuda-os a tomar a decisão. Não fazer igual a isso, ó Deus, rejeitar. Ajuda a tomar a decisão certa, ó Pai, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.